Este encontro com a memória tem o patrocínio do Fundo Social Sicredi e o apoio da Dalper e da Água Mineral Hortênsias, e será aberto com uma saudação do presidente Paulo Drexler aos presentes. Boa noite, sejam todos bem-vindos por mais um encontro com a memória. O Memorial Canela ele surgiu para recuperar a história da nossa cidade. Se vocês entenderem bem, Canela não tem um museu, não tem memorial, a gente está perdido, nós não temos história. O Almiro tem um acervo, é particular e fica por isso. Graças a Deus nós nos unimos e nós já temos mais de 70 pessoas no nosso WhatsApp, pessoas que ajudam a gente, e nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha. Esses encontros são para chamar a atenção do pessoal daquilo que nós precisamos recuperar. Então, eu digo para vocês o seguinte: nós vamos tentar agora uma sede. O ano que vem vai ser o ano dessa procura. No momento que nós tivermos uma sede, nós podemos pegar documentos e qualquer coisa para apresentar para o pessoal. Então, eu deixo para vocês o seguinte: como é que eu vou explicar? Que seja muito bom esse momento com as confeiteiras. Foi difícil pegar elas, mas buscamos elas aí. Estão com medo, mas não precisa ter medo. Ninguém vai tirar um pedaço, nem ninguém, tá? Um abraço. Este encontro com o tema As Confeiteiras é uma homenagem às pessoas convidadas, às que as antecederam e aos que as antecederam, e também aos que seguiram a sua escola. Para abordar o fascinante e delicioso tema desta noite, convidamos Inês Filomena dos Santos, filha da doceira Minda Miloca dos Santos, Maria Helena Brentano, doceira que segue os passos de sua mãe, Irene Maria Arende Brentano, Marta Nicodem Saul e Nina Rosa dos Reis de Ataíde, e para a mediação dos depoimentos desta noite, chamamos a vice-presidente do Memorial Canela, Ana Glenda Wieser. Vamos lá, vou pegar pela mão, então, vou pegar pela mão. Pronto. Vou pegar mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite, amigos de Canela, porque quem está aqui é amigo de Canela. Então eu saúdo a todos com muito carinho, porque essa é uma noite doce, é uma noite onde nós vamos conversar com as doceiras tão importantes na nossa comunidade, no passado, né? E também no presente, porque a história que deixaram e as histórias que nos contam fazem parte também de um presente que a gente precisa preservar. Eu saúdo também os membros, o nosso presidente do Memorial e os demais membros do Memorial que aqui estão. E saúdo com especial carinho as nossas convidadas.
Sejam muito bem-vindas. Fiquem muito à vontade, que isso aqui é um tete-a-tete, sem maiores formalidades. Então, para que seja assim uma coisa bem justa, nós resolvemos chamá-las por ordem alfabética, que todas têm a mesma importância. Ninguém é mais importante do que ninguém, né? Todas têm uma história muito, muito importante. Então, nós vamos falar da dona Irene, a dona Irene Brentano. E por que a dona Irene é tão importante? Porque muito que ela trabalhou e muito que ela foi conhecida. E eu tive um contato por muitos anos, diariamente, com a dona Irene e o seu Valdemiro, porque o seu Valdemiro era o guardião da escola. Ele tinha as chaves, ele abria e fechava, ele controlava os jovens que gostavam de sair fora do horário. E a dona Irene cuidou do bar da escola, porque, claro, precisava ter um bar, né, para os alunos poderem se alimentar. E eu tinha uma constante conversa com a dona Irene para que tivesse lanches saudáveis. Nada de bala e chocolate, eu queria lanches saudáveis. E ela realmente me atendia. Então, Maria Helena, o que tu tem para nos contar, falar para nós sobre a Irene? Cada uma das convidadas terão 10 minutos para expor, para conversar, para contar suas memórias. Por favor, Maria Helena. O microfone aqui. Já está ali, está lá o microfone. Bom, boa noite a todos. Isso aqui para mim é assim uma satisfação. Eu estou emocionada, porque assim falar dos meus pais, da minha mãe e meu pai é uma coisa assim, é demais para mim, assim, é um sonho, sabe? Poder falar, divulgar, porque eu conheci assim uma vida inteira deles de trabalho. A mãe, assim, desde muito jovem, ela já foi trabalhar fora, então em Porto Alegre, depois ela voltou e ela trabalhou com o Dr. Canan, talvez alguns conheceram, eles tinham casa aqui em Porto Alegre, a dona Alda Correia. E ela falava muito da dona Alda, porque a dona Alda assim, ensinou muita coisa para ela, muita coisa. Eu acredito que muito em função dessas tortas, que ela aprendeu muito recheio, muita coisa ela aprendeu com ela, já bem jovenzinha, ela era bem jovem mesmo. E depois ela voltou, eu não sei bem as datas, porque, né, e assim ela foi seguindo, trabalhou em muitas outras coisas, e com o passar dos anos, eu acho assim que começou a aprender, e curiosa, era muito curiosa, muito guerreira, e começou a aprender, onde ela via alguma coisa, ela já se sentia assim, a curiosidade de fazer, que é uma coisa, eu acho, muito de pessoas que fazem tortas, né, já nascem com isso, de ver qual o ingrediente, como fazer, já de destrinchar aquilo, né? E isso foi o que ela fez em toda a vida dela. Porque, além disso, ela depois trabalhou numa escola, ela não foi logo assim, ela já fazia alguma coisa. Quando a gente era criança, ela trabalhou na escola do bairro Olaria Velha, que ela era merendeira lá. E depois ela ficou uns anos e, com o passar do tempo, ela teve uns problemas de saúde, assim, então eu acho que ela foi conhecendo e foi trabalhar na Cenecista também, que ela trabalhou bastante tempo, ela e o pai trabalhavam em 2 turnos, inclusive quando era o João Correia ainda, né? Então ele fazia aquelas merendas. E depois eles seguiram muitos anos ali, só que nesse meio tempo ela também eles entraram de sócio no Serrano, e ela passou a fazer parte
pessoal do jogo de bolão, que ela amava demais. Isso é assim, ela jogava num grupo feminino e depois eles jogavam no grupo de casais. E isso, assim, ela tem... Fiz um comentário aqui com o Paulo até. Ela tem mais de 100 medalhas, ela e o pai, do bolão que eles ganharam. Ela uma vez foi campeã estadual de bolão em Caxias. Ela desfilou no Olímpico uma vez em Porto Alegre. E depois ela começou, nesse meio tempo, continuou fazendo torta. Sempre ela começou a fazer em casa e fazia muitas coisas assim em casa também, salgados, tortas, essas coisas que as confeiteiras fazem. E o pai sempre ajudando ela em tudo. Ele só não montava torta, mas tudo ele fazia, todos os recheios. Às vezes eu ia ajudar em fim de semana, porque eu também trabalhava. E aí, quando eu ia mexer alguma coisa, ela discretamente me dizia: quem sabe tu deixa para o pai, assim, o pai tem mais jeito, né? E sim, foi até o fim, ela só aceitava o pai ajudando. E foi, depois de um tempo, ela fez muitos anos em casa. E uma vez ela tinha uma feira, quando começou as feiras em Canela, ela foi convidada para se apresentar num programa de televisão, Aninha Comas, que era muito semelhante ao da Ana Maria Braga, Mais Você. Então, ela levava uma torta, levava assim elas pré-montadas e uma torta inteira, e ia fazendo no programa, mas ela tinha uma incumbência nesse negócio, que foram outras pessoas também, que era divulgar a cidade de Canela, os eventos de Canela. E ela tirou de letra, né? Eu não imaginava que ela ia conseguir, mas ela conseguia, porque ela era metida mesmo, né? Ela ia. E assim foi ao longo da vida. Depois, com o tempo, ela passou ela foi a convite do meu irmão para a confeitaria. Então, ela levou, foi de mala e cuia, com tudo que ela sabia fazer, e levou para a confeitaria, que era uma fruteira, né? A gente foi transformando, e ali eles ficaram até o fim da vida, né? E eu, assim, eu sempre acompanhei esse trabalho deles, porque eu via eles sempre trabalhando. É assim que eu conheci eles, e foi até o fim da vida. Eles eram pais maravilhosos, pessoas assim, batalhadoras, guerreiras, né? Eu só agradeço a Deus, e eu acho que hoje, se ela estivesse aqui, ela ia ficar mais feliz do mundo, pode ter certeza. Agradeço pelo convite, assim, dessa oportunidade, porque eu acho que isso não tem preço, né? Resgatar essas coisas das pessoas, que às vezes fica esquecida, né? Pessoas como todas que estão aqui, a dona Minda também, que não está, e outras doceiras que a gente conhece, né? Todas, que é um trabalho muito trabalho, né? Vocês sabem disso. Às vezes noite adentro, tinha a festa do Caravaggio, que todos trabalhavam, a família ia junto. Então, tudo isso a gente tem, né? As pessoas sabem que estão aqui, a maioria sabe disso, e eu só posso parabenizar todas vocês também, porque eu acho que são todas, merecem um prêmio mesmo, viu, gente, estar aqui hoje. Muito obrigada. Eu gostaria de acrescentar que a Maria Helena, após ser aposentada no Banco do Brasil, ela assumiu o trabalho da mãe e do pai na confeitaria. E até hoje, a Maria Helena, não sei se põe a mão na massa, mas põe a mão onde precisa. Não muito, não, eu faço muitas coisas. Viu? Só não faço muita torta, né? Que a gente tem as pessoas que fazem, atualmente, que aprenderam com a mãe, né? E são, graças a Deus, são pessoas excelentes. A gente gosta muito da nossa equipe, sabe?
E as receitas são as mesmas? As mesmas receitas, foram criadas outras, né? Claro, a gente Sim. tem um chefe que faz muitas coisas diferentes também, mas aquelas que eram da mãe, a gente seguiu o mesmo padrão. Foi uma exigência que eu fiz quando eu fui, né? Eu disse, vamos seguir com a mesma receita, porque a gente sabe, nós todas aqui temos clientes que são de longa data, família, e conhecem os produtos, né? E eles sabem quando muda. Então, a gente não pode mudar, né? Eu não contei que, nos meus aniversários, eu ganhava uma carina da Irene. Sempre. De presente eu ganhava. Então, eu acho que eu tenho que ir lá ainda ver se é a mesma. E se o meu paladar continua igual. Muito obrigada, Maria Helena. Foi ótimo. Ainda voltamos a falar. Ok. Agora, vamos ver aqui a Marta. A Marta Sal. Quanta história também tem a Marta, né? Ainda é uma história viva. E a Marta, por tantos anos, que está no nosso convívio, e agora aposentada. Mas garanto que o olho funciona lá em cima daquela confeitaria, daquela cozinha. Marta, então conta para nós alguma coisa da tua história, coisas interessantes, eventos, conta para nós, por favor. Ou melhor, acho que eles parecem. Veja. Não. Eu comecei trabalhando com doces, eu deveria ter mais ou menos 30 e poucos anos. Por que eu comecei? Que eu era uma pessoa, eu era balconista do Piva, casei e não tinha mais salário. Ficar como sem salário? Não é possível, né? Uma pessoa que já foi independente, depender do marido, não dá. E aí eu comecei com pequenas coisas, tive uma cunhada que me orientava bastante, me ajudou bastante, e por ali eu fui indo, e fui desenvolvendo, mas isso tudo em casa, nada em confeitaria, na minha casa mesmo. Depois de passar muitos anos, então, foi que meu marido construiu o prédio, e nós montamos a confeitaria. Eu já trabalhava muito antes, né? Na minha casa era um horror. Teve um ano que, em setembro, eu cancelei as encomendas, porque eu não tinha uma casa, não tinha onde colocar. Era uma casa, era uma moradia. Não tinha. Era uma confusão. Mas no fim dava tudo certo. E aí meu marido achou, então ele construiu o prédio na frente, onde é hoje a confeitaria. E nós montamos, então, café colonial e confeitaria. Mas, porém, o café colonial não vingou muito, porque é muito imprevisível. Um dia a gente não está preparado, chegam muitas pessoas. Outro dia você está preparado e não vem ninguém. Então, isso é muito difícil, né? E daí eu fui me aperfeiçoando mais. Eu fiz um curso de doces caramelados aqui em Canela. Eu fiz um curso no Plaza São Rafael, em Porto Alegre. Eu fiz outro curso que veio para Gramado, do Serra Parque. Mas eu já estava por dentro de tudo, mas sempre querendo, como a Maria Helena disse da manhã, sempre querendo saber mais, né, Maria Helena? Sempre aprendendo mais. A gente sempre queria uma novidade para oferecer para o cliente. Não ficar sempre nada mesmo, né? Então, por aí foi até. Trabalhei com isso. Mas daí, quando chegou, eu já estava com 70 anos. Então, foi quando eu parei. Então, foi quando eu resolvi parar.
Senti falta, o primeiro tempo, assim, da minha freguesia, das pessoas que iam conversar comigo. Isso é muito bom, é muito agradável para a gente quando uma pessoa diz assim, mas é você mesmo que está fazendo as coisas? Não, é eu e a minha equipe. Nunca se pode fazer sozinha, né? Era eu e minha equipe. E por ali nós fomos, né? Aí, então, quando eu estava com 70 anos, eu parei. Mas foram muitos anos, né, de trabalho, de sem ter hora para começar e sem hora para largar. Não tinha dia e não tinha hora. Trabalhei muito para o Serra Azul de Gramado, para o Hotel Serrano, porque eles não tinham a cozinha montada. Então, o que acontecia? Eles vinham e faziam as encomendas para mim. A menina me quebrou muito galho. Quando eu estava muito cheia de encomenda, a Nilda me fazia os pastéisinhos. Porque não era 200, 300 salgadinhos. Era 1.000, 1.500, 2.000, né? Então, eu me apertava, a Nilda me dava uma mão. E outras coisas, né? Casamentos e festas que eu fiz também. Foi muito bom. Foi tudo muito bom. Não posso dizer que não foi, porque foi, né? Só que chega o tempo que a gente está cansada e, como se diz, né? Tem o tempo de começar e o tempo de parar. Mas eu agradeço a todos os meus filhos também que colaboraram comigo, ao meu marido, que foi muito compreensível. E aí eu parei. Parei porque não dava mais, né? Eu estava muito cansada. É isso aí, minha vida. Mas nos seus 93 anos, ter essa saúde, essa cabeça de contar essas histórias para nós, é um privilégio. Então, Marta, me conta como que era o Natal. O Natal? O Natal era... O que eu vou te dizer? Eu não sabia nem como é que eu ia terminar, só sei que eu ia pegando, né? E depois eu dava um jeito. Só que os últimos anos não dava mais, eu não conseguia mais reunir a família para jantar. Era humanamente impossível, porque a casa estava muito bagunçada e as funcionárias também já queriam ir embora. Então nós adotamos um hábito de... O João Carlos era um grande amigo meu, o Grande Hotel, e nós passamos a fazer a ceia no Grande Hotel por muitos anos. Quando chegava na hora, e o João Carlos era especial, porque ele fazia isso. Ele deixava a minha mesa pronta para a minha família e ele só fazia a oração para começar a noite do Natal quando nós chegávamos e nós estávamos sentados na mesa. Isso era uma coisa muito especial, né? E todo mundo gostou dessa ideia também. Então foi por aí, a gente não fazia mais nada em casa no Natal, e não tinha como fazer, era muita bagunça, era muito reboliço. Então a gente se arrumava, fazia de conta que não existia nada lá, né? Ia lá para o Grande Hotel, tudo bonito, tudo colorido, tudo enfeitado. Isso é muito bom. Isso foi muito bom. Isso é inteligência, né? Porque... Excelente, excelente. E agora, como que tu ocupa os teus dias de aposentada? Eu ocupo meus dias trabalhando em casa, né? Tomo conta da minha casa, faço almoço, faço doce para comer, faço compota, faço geleia, faço de tudo. Só não faço coisa para vender, né? Para vender não, mas para minha casa sempre tem. Sempre tem. É porque a gente cria aquele hábito de fazer as coisas e não pode parar também assim, né? Porque se a gente para, a gente vai enferrujando. Então, a cabeça da gente tem que estar sempre trabalhando. E isso é muito bom, né? E graças a Deus, eu tenho essa disposição. E, se Deus quiser, por um bom tempo ainda posso continuar assim. É isso.
Com essa disposição, nós temos certeza que sim, Marta. Bem, vamos conversar então com a Filomena, que já foi minha vizinha, né? E eu muitas vezes vi a mãe dela passar, a gente sempre se cumprimentava, mas a mãe dela ia fazer compras, e ela também, no armazém ali do seu Boelter, que era pertinho da nossa casa, né? Então, Filomena, o que tu tens de lembranças da Minda? Conta para nós. Bom, primeiramente, agradecer, né? Pelo convite que o Paulo foi em casa e o Cal. A mãe passou muito trabalho, porque com 9 anos ela foi morar com a dona Alzira Felipeto. Não sei se alguém lembra, conhece. Paulinho conhece. E dali, então, foi de criação, né? E ali ela aprendeu a fazer doce, salgado, torta, geleia. Aprendeu de tudo, né? E trabalhava com a dona Alzira. Ela casou, em 50 e alguma coisa. E daí, para em casa, tinha que fazer alguma coisa, então ela começou nos doces também. Só que ela começou com os meninos vendendo na rua. Então, ela levantava cedo, às 5:30 da manhã, para preparar a cestinha, 8 horas, eles tinham que sair, né? O que eu recordo agora é lá dos Filipete, o Roque, que eram uns guris do meio, né? O Fernandinho Becker, os Odeia lá em cima, a gurizada da Santa Terezinha. Tudo vendia um doce. E nesse meio tempo ela fazia torta também, bolo seco, fazia de tudo. Na cestinha ia cocada, pé de moleque, aquelas panelinhas de coco. Era uma infinidade de coisas. Daí, com o tempo, daí casou. O que eu vou fazer, né? Tinha que ajudar. Até ela lavava roupa para fora também para ajudar na renda, né? E os doces começou a vir encomenda, e foi... Que nem a dona Marta disse, não deixava de pegar, né? Depois a gente via como é que ia fazer. Então, foi uma vida bem trabalhada, né? Depois abriu aquela casa de chá na Júlia de Castilho, onde era a tia Wanda ali, né? E daí deu problema de saúde também, porque era muito compromisso. Além da casa de chá, ela pegava as encomendas. E tinha uma pessoa só para fazer salgado, e ela só nas tortas, e uma que lavava a louça. Mas ela não deixava ninguém enfeitar, nem fazia a torta. Ela tinha que fazer o recheio, tinha que rechear, enfeitar, e foi acumulando muito até que deu problema de saúde, né? Daí parou ali, mas voltou para casa e continuou com as encomendas. Até naquela época o Tolão estava na Arte Fina, chegou lá, era final de ano para os funcionários, encomendou umas 100 tortas, né? E ela já tinha as encomendas dela. Mas abraçou também, né? Disse, não tinha... Bom, a gente não tinha final de semana, não tinha nada, era diretaço. Foi bem complicado, trabalhado. Parou de trabalhar ali pelos 70 e alguma coisa, né? E foi essa vida de correria. Mas sempre gratidão, né? Ela era muito faceira, contente, agradecida, né? É verdade. Eu lembro dela sempre alegre. Sempre alegre. Eu disse que eu lembro da Minda sempre alegre, sorrindo, caminhando rápido, e lá se ia ela. Ligeirinha, alegre. Hoje ela estaria aqui, porque ela faleceu agora com 96, em março, mas a cabecinha normal, né? Muito nítida, né? E como é que a Filomena herdou da mãe esse prazer de fazer doce? Para casa, sim. Para casa eu adoro fazer salgadinho, né? Eu faço os congeladinhos, que se chegar a visita sempre tem. Então, claro, a fruta sempre cai perto do pé, né? Muito bem. Muito obrigada, então, Filó. Então, a Nina Rosa de Ataídes. Como será que começou esse prazer de fazer doce, Nina Rosa? Será?
Eu comecei fazendo para os filhos pequenos. Para as festinhas deles, né? Eu fazia os docinhos enfeitadinhos, de carinha. Assim que eu comecei. E daí, como é que continuou? De onde é que veio? Foi por uma necessidade? Foi porque te procuraram muito? Conta para nós essa história bastante, toda. mas eu tinha necessidade de ganhar também, né? Então, aí eu fazia tortas decoradas e docinho, tudo decoradinho, tudo bonitinho. Sempre tive para fazer. Aí coloquei pastel também na bagunça. E uma vez eu fiz um bolo cara de palhaço, muito bonito. O chapéu dele é crivadinho de balinha de goma. Ficou lindo. O senhor que foi buscar o bolo que tinha encomendado caiu. Eu tive que lavar tudo as balas para fazer de novo. Foi um horror. Mas fiz de novo, palhaço. Uma palhaço mais. Que a palhaça fui eu. Essas coisas acontecem, né? Foi muito engraçado. Nina, e tu sempre trabalhaste na tua cozinha? Tu tinha um espaço especial? Não, na minha cozinha. E as clientes iam lá buscar? Iam lá buscar. Eu fazia tudo ali, elas viam o que eu fazia, né? E quando era para atender as festas de casamento, de aniversário, como ficava? E aí iam lá encomendar. E como que tu dava conta disso? Devia ter auxiliares, né? Coitada da minha filha, ajudou muito. A filha era o pai, era tudo. É isso aí. E em casa era complicado, né? Porque uma sujeira que dava, né? Família Assim, maravilhosa, mas olha, sujeira, lavando louça o tempo inteiro. Ela se queixava muito da louça. Mas a mãe adorava, a gente ficava feliz de poder ajudá-la. Porque eu só fazia doce e torta decorada, as outras não. Ah, sim, sim. Daí dava mais trabalho, né? Claro, torta simples não era contigo. Vou buscar no mercado. E quando eu pegava uma torta, aquela lá quase chorava. Porque tinha que meter a mão, né, para lavar as coisas. Tudo era com ela. Mas foi muito bom. Eu adorava fazer. Nina, por quanto tempo tu trabalhaste com doces para fora? 40 anos, né? Foi uns 40. E quando parou, foi difícil? Foi. Porque eu fui parando aos pouquinhos. Bom, foi acostumando, né? É. E agora, como é que fica nessa aposentadoria? Eu tenho saudades do que eu fazia. Não. Passei trabalho, porque dá muito trabalho, sabe, né? Muito trabalho. Mas eu adorava fazer. Que bom. Porque Então, era um bonito, prazer, né? Eu gostava daquilo bonito. Simples, não. Eu gostava tinha que dar trabalho, olha só. Coisa simples, não. Isso mesmo, muito bem. Que mais? Que mais que tu lembra, Nina? Só essas coisas. Essas coisas. Mas quanta lembrança. Esquecimento da encomenda, esqueceu a encomenda. O que eu não gosto daqui? A senhora esqueceu de fazer. Uma vez esqueci uma encomenda de pastel. Chegava na hora de ir buscar, eu nem lembrava mais. Aí chegou lá, eu vim pegar os pastéisinhos que eu encomendei para mim.
Encomendou para mim. Sim, senhora, foi com a senhora mesmo. Ai, que vontade de chorar que me deu. Mas eu disse, me dá 1 hora e vem buscar. Era 100 e poucos pastéis. Sim, e naquele tempo não tinha massa pronta no mercado. Não, tinha que fazer, massa, espichar, cortar. E a massa pronta eu achei que nunca era muito boa. Eu sempre gostei de fazer. Ela tocou o terror em nós. Quando fazia uma coisa, tinha que cozinhar a carne, outro preparava. Sabe? Foi uma correria. Mas deu. E deu. Cozinhava Quando vieram de novo, estavam prontos. E eu usava ainda moela de novo para ficar mais gostosa. Ah, com certeza fica mesmo. Aí Puxa temperei a vida. carne, fiz os pastéisinhos. Ai, entreguei. Eu já estou salivando com esses pastéis, esses doces todos por aqui. Aí deu tudo certo. Ele chegou Que lá, bom. estava pronto. Ai, que alívio que a senhora me deu isso tudo que me deu. Marta, mais alguma coisa interessante? Duas tortas que ia papo de anjo. Mas eu tinha uma janta, fui para a janta com meu marido, voltei e fui fazer as tortas. Ele já não gostava do meu horário, né? Porque eu sempre estava atrasada. Ah, bom, bati os papos de anjo, que era a coisa mais enjoada de fazer. Fiz a calda, bonito, tudo bonito. Botei nas formas, botei em cima de uma mesa na área que eu tinha para esfriar, porque eu tinha que deixar montada aquelas duas tortas. Quando eu fui pegar os papos de anjo, os gatos tinham comido o papo de anjo. Trabalhei, eu tive que fazer tudo de novo. Né? Essas coisas acontecem, né? Meu pai do céu. Passei a noite trabalhando. Mas deu tudo certo. Deu certo. Deu certo. Filó, alguma coisa mais interessante está lembrando? Quer pegar o microfone? A mãe teria muita... Não. Alô? A mãe teria muita coisa para falar. Mas... Está ligado. Esse aqui tá bom. Ah, sim, sim. Oi. Ah, se fosse ela teria muita coisa a falar. Mas eu chego a me dar um branco, eu já não sabia nem quem eu era mais aqui. O que nós estávamos falando, Marilena? Das festas de Caravaggio, que era aquele mundo de torta, né? 50, 60. A mãe fazia, a tia Wanda fazia, a Dona Irene fazia. E a gente mesmo estava comentando, não se usava geladeira na época, né? Porque era frio normal, né? Que nem hoje, aquele calor louco, né? Então, era muita... 60, 70 torta. Trabalhava o dia inteiro na festa. E naquela semana não encomendava, não pegava doce de nada. Depois, no outro ano, tudo de novo, né? Foi, mas sempre trabalhou essas coisas, né? Tu, Maria? Ponta da... A gente sempre teve muitos momentos assim mas teve assim o que eu lembro uma vez que ela era uma torta de 3 andares, era para um casamento. E a mãe, assim, quando era esse tipo de torta, ela gostava de entregar porque ela tinha medo que iam estragar. Então, ela fez a torta, tudo bonitinho. Era lá na celulose até. E ela foi entregar. E passou um tempinho, daqui a pouco ela voltou com a torta. Ela disse, acredita que não era o dia? É sábado que vem. Meu Deus, e agora? Ela disse, não se preocupem, eu vou dar um jeito. Ela começou a ligar para as amigas, num instantinho ela vendeu. Sabe que tinha gente pedindo, e não tinha mais, porque ela tinha vendido. Ela tirava de letra, né? Ela já ligava para um, ligava para outro. E teve uma outra ocasião que também ela fez uma torta, que era um senhor... até eu acho que ele era um médico, não sei, que ela conhecia, e ele encomendou uma torta
E eu fiquei encarregada de entregar. Eu peguei a torta, era uma torta redonda, né? Eu peguei a torta aqui com essa mão e fui abrir a porta do carro. Aí eu senti uma coisa assim aqui no meu corpo, assim, um melado, né? Adivinha, né? A torta veio para um lado, assim. Aí eu fiz assim, ela meio que, né? E a mãe quase chorou, né? Assim, meu Deus, o cara pediu com tanto, né, empenho essa torta, e agora? Eu disse, mãe, eu vou lá e vou mostrar para ele. Ele não precisa ficar, mas eu vou mostrar que fui eu que errei, né? Aí eu fui com uma cara de pau lá e cheguei lá, desci e disse, olha, eu sinto muito, a mãe fez com carinho essa torta, mas aconteceu um acidente. Eu vim aqui, quando eu fui pegar, aconteceu assim. Não se preocupe, eu quero comer a torta e vou ficar com a torta. Eu disse, mas não, por favor, não precisa só ficar com a torta. Não. Aí eu dei a torta para ele. Disse, não vou lhe cobrar, então, essa torta, já que o senhor está com tanta vontade de comer a torta. Né? E assim, são casos que aconteceram muitas vezes, muitas coisas, né, que ao longo da vida, cada um tem as suas de esquecimentos também, né? Também aconteceu, porque eu acho assim que eu não me lembro, a mãe tem uma agenda, né? Eu não sei como é que ela anotava do jeito dela, né? Mas tinha uma boa lembrança de guardar as coisas, só que às vezes acontecia, né? Maria Helena, e na confeitaria atual, tu atua lá sozinha? Não. Lá a gente tem uma equipe, eu faço algumas coisas, né? O meu irmão também faz os pães, cucas, e cada um faz a sua parte. Tem o genro dele também que trabalha, que faz chefe também de cozinha, a minha cunhada que também faz a parte administrativa também. Então é uma equipe grande, né? Que cada um faz a sua parte, mas eu faço bastante. Eu fazia no início algumas coisas, ajudava, né? Mas como tinha essas outras, e a mãe que fazia mais as tortas, depois ela ensinou uma outra moça. Só que quando a mãe faleceu, que ela faleceu primeiro, aí foi um problema, porque muita coisa o pai me ajudou, porque o pai fazia tudo, né? Ele só não montava torta mesmo, né? O resto ele fazia. E a mãe, com 81 anos que ela faleceu, o pai com 86, e ele fazia muita coisa ainda. Ele fazia assim, ajudava a cuidar dos pães, das cucas, fazia pastéis, essas coisas assim, porque eles faleceram, vamos dizer assim, trabalhando até a última hora. Não deu nem, acho que a mãe deu 3, 4 dias, ela estava trabalhando, o pai também, né? Porque depois que a mãe faleceu, eu fiquei sempre, ele ficou sempre perto de mim, né? Eu nunca larguei ele assim para ele não sentir tanto, né? E ele trabalhava, ele se ocupava, né? Isso foi bom. Então, a família, a parte da família continua. Fica aberto para quem quiser fazer perguntas às nossas convidadas. Fiquem à vontade. Quem quer perguntas, só não pode ser pergunta difícil, viu? Pode, Nilda. Já que me entregaram, quando eu fiz 15 anos, eu vou entregar a Denise. Nos 15 anos da Denise, a Nina é muito detalhista. Ela não falou, mas ela é detalhista e dorminhoca. A gente tinha que ficar com ela para ela não dormir. Ela tomava café e a gente ficava lá acompanhando. E eu lembro, bom, antes de falar dos 15 anos da Denise, que eu vou entregar a Madelon também, eu lembro que a Nina fazia, eu tenho na minha memória, na minha retina, umas girafinhas. Imaginem assim, o corpo da girafa era uma ameixa e o pescoço da girafa era uva passa. Ai, meu Pai eterno, tinha que ser da cor igualzinha, não podia. Se a primeira pescocinho, a primeira uva passa fosse escura, tinha que ser todas escuras. A girafa não podia ser meio da cor malhada. Não sei de onde é que ela tirou isso.
Ela não contou. Bom, depois eu vou voltar para ela fazia tanta coisa boa, que tinha gente que comia até demais. Quando ela fez 15 anos, a Madelon tinha uns 6 ou 7. Daqui a pouco a gente procurou a Madelon, não achava a Madelon. Ela estava embaixo da mesa. Ela tinha comido tanto docinho que ela estava mal. Daí, né, eu digo, vamos dar um sorrisal para ela. Ela não cabe. Os doces eram tão bons que a pessoa comia tanto que não cabia o sorrisal. Então, eu sempre uso essa quando eu vou a algum lugar que eu como bastante e querem me dar algum chá, eu digo, mas não cabe. Os detalhes não eram só nos doces. No aniversário da Denise, sempre inventavam lembrancinha também. No aniversário da Denise, a lembrancinha era uma sombrinha. Uma sombrinhazinha. Fala da sombrinha, Nina, tu lembra? Eu me lembro. Então, conta. Conta tudo. As sombrinhas. Sim, elas eram de tecido, assim, com toda a armação da sombrinha. Lembra que tinha aqueles aramezinhos bem fininhos? E eu não lembro quem fazia as armações. O pai fazia. E alguém revestia, porque a mãe tinha as ideias, mas às vezes ela tinha que fazer os doces, ela não poderia fazer as lembrancinhas, né? E aí a Normélia, irmã da Nilda, é quem pintava, porque ela tinha uma habilidade assim maravilhosa com pinturas. Então, a mãe aprontava também. Sim, mas eu tinha ajuda. Né? Sim, mas foi maravilhoso, né, Nilda? Meus 15 anos fizeram tudo. As tias aí, todos abraçaram a causa. Foi maravilhoso, inesquecível. Muita encomenda e não dava conta. Todos ficávamos madrugada, a Maria Helena falou de noite adentro. Meu Deus, noite adentro. E ela cochilava fazendo os doces. Ainda bem que ela era tão perfeccionista que se não, o bolo não ficava bem retinho, ela tirava as sobras e a gente comia. Então, tinha vantagem. Era doído, mas era divertido. Alguns amigos meus, né, Ricardo? Eles espalharam na cidade que eu sou um formiga. Eu sempre fui doce, fui louco por doce. Mas a minha retina, Nilda, também não vai se apagar. Eu talvez se vivesse mais 100 anos, não vou esquecer Isabel, Mitty, pessoal e Marta, daqueles aniversários. A Marta, a mãe só me dizia, vamos lá na comadre Marta, porque tem não sei quem de aniversário. E era uma orgia gastronômica, que era um rodízio, aqueles doces. Não sei porque a partir daquilo, acho que eu criei fama de formiga, sabe? Mas eu jamais vou esquecer, dona Marta, aqueles momentos na casa de vocês, aquele doce caos, porque a gente chegava, tinha torta que era para entregar para não sei o quê, a outra que era encomenda da fulana, mas tinha os docinhos da festa de aniversário que a gente podia comer. Maravilhoso, nunca vou esquecer mais na vida aquilo. Doces lembranças da Marta, dos filhos e do, como dizia meu pai também, do compadre Hernani. A gente nunca mais esquece desses momentos, pode ter certeza. Tenho curiosidade de saber das doceiras, qual o sabor de torta que cada uma delas mais gosta. Boa pergunta. O meu não está funcionando. Não, mas deve. Sabor mais delicioso? Tu gosta mais? Para mim é Marta Rocha. E Marta, qual é a tua? Olha, para mim, já não é a Marta Rocha. Eu prefiro a torta de coco. Pode ser coco torrado, pode ser a branca. Eu não. É a Marta Rocha. O que criou a torta do céu? Não. A torta do céu eu ganhei da minha cunhada, da Margarinha. E a Margarinha tinha ganho a receita da Dona Corda, do Dr. Kleber. Ali é que veio a torta do céu. A torta Carina eu trouxe de uma tia do meu marido lá de Igrejinha, que era doceira. A torta de Nescau eu trouxe de Caxias.
da dona Inês Couto, que nós encontramos um dia, que trocamos receitas, e a torta do céu foi com a margarinha. E a torta branca também. A coco torrado eu já sabia fazer. É. A gente já fez. Quer um microfone? A minha preferida é alguma coisa com coco. A coco torrado, eu adoro. Né? A minha mãe também, ela gostava muito da Karina. Eu também gosto demais. Eu gosto de torta bem colorida. Agora, a que mais ela fez na vida foi a Marta Rocha. Porque a Marta Rocha teve a sua história, né? Tudo que era casamento era Marta Rocha, né? Então, essa aí foi a campeã, realmente. Eu até hoje gosto. Marta Rocha. Filó, qual que é, Filó? Eu é a torta branca. Ah, Essa mãe já fazia. sim, que é coco. No primeiro aninho já tinha torta branca. então, parece que coco A torta prepondera. branca, a massa é branca, no caso. Não é pão de ló. É uma massa com branca, é clara de farinha. É. E o recheio é ovos moles com coco cru. Uma delícia. Perguntas? Perguntas lá? Não? Então. Por favor. Com que as senhoras aprenderam suas receitas? Eu aprendi? Eu comecei fazendo o que eu sabia, né? Pão de ló. E os recheios. E depois a minha cunhada me deu bastante força, que ela fazia, e fazia, por sinal, muito bem feito, mas não fazia muita quantidade. E depois eu fiz cursos, né? E fui aprendendo. Com o tempo, a gente vai pegando a prática e vai modificando muitas tortas também, né? Para agradar a clientela, né? É isso aí. A Margarinha era a cunhada e a esposa do Beno Sal, que também era uma doceira. Mas primeiro eu responder a mesma pergunta. Como começou? Como aprendeu? Eu aprendi na marra. Fazendo, inventando e saindo docinho. Fazia de coco, olho de sogra, o que aparecia eu fazia. E nunca larguei freguês sem fazer os doces. Inventava lá que ela queria não sei qual, eu fazia sem nem saber muito bem, mas fazia. Saía bom, saía bem. Saía bom. Nunca perdi um freguês por causa de que o doce não tivesse bom. Filó, sabe como que a Minda aprendeu? A mãe foi lá na Dona Alzira, começou, né? Naquele tempo era torta farroupilha, que elas chamavam, a Moca, Estefânia, umas tortas antigas, né? Depois, com o tempo, ela foi criando também, né? E você? Eu ganhei do meu irmão um livro de bolo. Eu faço para casa. Livro. A Nina tem uma história, ela ganhou um livro. E daí, conta essa história, chega com o microfone. E daí eu fui fazendo tortas e sem saber, né? Mas eu lia ali, fazia o que dizia ali, dava certo. E eram bonitos e bons. Porque eu só gostava de fazer coisa bonita. Fazer bolinho assim, não. Fazer uma casa, tudo que fosse de bonito eu fazia. Tinha que ser decorado. Tinha que ser decorado. Assim eram os docinhos, tudo decoradinho. Uhum. Era palhacinho, era tudo. Maria Helena, sabes como a Irene Olha, aprendeu? eu acho assim, ela nunca fez curso, nada, eu acho, porque ela, como ela tinha muita curiosidade em tudo que ela fazia, né? Ela era, se ela via alguma coisa diferente, ela ia.
ia fazendo. Às vezes a gente ia em algum lugar, isso ao longo da vida, onde ela via uma torta diferente, ela comprava um pedaço, chegava em casa, ela desvencilhava, né? Então ela ia fazendo. E eu acho que foi assim que ela foi toda a vida dela, né? Porque eu me lembro que a gente era pequeno e ela já fazia assim aqueles aniversários, era tortas, era salgados. Então eu acho que ela aprendeu com a vida, fazendo. Lá tenho pergunta. Ficar de pé? Tá bom. Me colocaram nessa aqui, a minha mãe não sabia o que falar, aí eu assumi. Mas, na verdade, não é uma pergunta, eu só ia... Sim, eu sou o Felipe, neto da Dona Marta. Eu só ia compartilhar um pouco da minha experiência, assim, como sendo neto de doceira e crescendo numa família assim. Eu acho que todo mundo que tem contato, né, com a família que vem do doce, assim, tudo mais, da confeitaria no geral, ou da gastronomia, tem muita história para contar. Então eu achei muito legal salientar, como no início do encontro, né, falaram sobre a gente resgatar essas memórias. Tem uma doceira aqui na nossa família que não está mais entre nós, mas que eu gostaria de fazer uma menção honrosa maravilhosa, que é a minha Dinda Rosemile Saul. E uma história lendária, assim, que é eu e o Pedro, que é o filho da Rose. Estamos aqui. A gente assistia muito Pokémon quando a gente era pequeno. E, assim, eu sempre adorei demais todos os doces da Confeitaria Marta, mas o jeito que a Dinda fazia as coisas era uma coisa absurda. E ela que inventou aquele querido, quando vocês vão lá na Marta, tem um docinho chamado Pikachu, que é por causa dela, né? Ela simplesmente inventou essa receita. E, enfim, só para compartilhar como é legal, assim, tipo, passado de mãe para filha, da filha para nós, e daí toda a família acabou amando comida, e essas histórias vêm junto, e é sobre o que esse encontro fala, assim. Eu só queria compartilhar, então. Mais perguntas? Mais histórias? Então eu gostaria de chamar aqui o nosso companheiro Pedro Oliveira, que ele vai entregar um presente, que é um livro feito por ele sobre cozinha, sim. Depois do churrasco. Claro. Boa noite a todos. Só para ilustrar, um pequeno verso. O doce perguntou para o doce qual é o doce mais doce. E o doce respondeu para o doce, é o doce de batata doce. Essa quadrinha popular do nosso folclore abre esse livro aqui, que já tem 33 anos. Depois do churrasco, receita da doçaria gaúcha. Toda a doçaria, aquela tradicional do Rio Grande do Sul, que eu vou passar para as mãos dessas doceiras. Por favor, não estou sugerindo, não estou indicando nenhuma receita para essas mestras. Apenas deixar esse registro na mão de cada uma. Muito obrigado. Eu já tenho o livro do Pedro, ele já me deu, por isso ele não está me dando, só para as doceiras hoje, né? Muito obrigada. Agora eu gostaria de convidar alguns integrantes. Nessa busca do material, das convidadas que a gente fez, até hoje me indagaram, e a Neuza Riva. Foi uma das primeiras lembradas, até porque acho que ela é conterrânea, né?
aqui das mais antigas, digamos assim, só que a Neuza não está em condições. E claro, e todo mundo conhece a fama da Neuza Rias. Então fica essa homenagem para ela também. Ela não tinha condições de estar presente, claro, mas com certeza foi lembrada. E tantas outras aqui em Canela que a gente procurou assim pegar a raiz, digamos assim, não sei, mas eu acho que muito bem representadas todas. Então essa homenagem é para todas que trabalham com hoje tem uma geração nova que trabalha com confeitaria e doceria, que deixa a vida de todo mundo mais doce. Era só isso. Com certeza, Cal. Eu também tenho uma parente, tia Isabel Bertolucci, que fazia tortas decoradas, magníficas. Pena que, naquele tempo, não se fazia fotos, porque nos meus 15 anos, ela fez uma torta, era uma cesta, com as duas abas, como se fosse uma cesta de piquenique, e as flores saindo de cada lado daquelas abas abertas. Fica na minha memória, isso já são 70 anos. Então, eu vou convidar uns membros do memorial. Familiares, para entregar. Sim, tá certo. Então, familiares, por favor, Madelon, por favor. Em vez, podem chegar. Ótimo, muito bem pensado, Cal. Tem uma bem pequenininha aqui, ó. Ai, mimosa, olha! Que linda! Olha que linda! Olha que linda! Olha que linda! Dá pra te dar um meu amor! Não consegue? Viu? Obrigada. Pode sentar. Obrigada. E chegando ao final desta doce noite, que despertou em nós o desejo de passar por aí em algum lugar e achar uma torta muito gostosa, uma torta de coco, uma Marta Rocha, eu já estou salivando. Então, nós queremos informar a todos que o Memorial é uma organização colaborativa e aberta ao público. Eu sempre digo, quem participa é amigo de Canela. Então, sejamos amigos de Canela, participando do Memorial. E o Memorial tem ali na recepção umas fichas. Quem estiver interessado, pegue a ficha, preencha, entregue para qualquer um de nós, que nós faremos contato. Foi um prazer muito grande, agradecemos demais essas amigas que aqui estão e que contaram histórias magníficas, histórias que precisam ficar registradas na história de Canela. Muito obrigada. Desejamos a todos um Feliz Natal e que o ano que vem nos traga muitos eventos, muitos encontros, porque nós precisamos cultivar a nossa história. Obrigada. Ainda tem muita para ser contada.